É momento da palavra. Em Isaías 55, a partir do 6 ali até o 9, vai dizer assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixei o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Hoje, pela manhã, antes de eu entrar com essa palavra, preciso lembrar desse testemunho. Essa semana eu tive um sonho que a DEAP estava na frente da minha casa, assim, vários agentes de preto, eles carregavam um caixão pequeno de uma criança, e o caixão todo preto. E ali eu fui seguindo ali, e aqueles guardas, ele carregava aquele caixão com remorso, sabe? E passava por outras guardas, agentes mulheres, elas batiam um sino preto e zombavam daquilo ali. E eu fui adiante, atrás desse funeral, né? E ali, só eu tava de claro, e eu comecei a entoar uns cânticos, assim, muito celestiais mesmo. E ali veio uma pomba branca, assim, e me entregou um folheto de evangelização. Amados, eu fiquei uns 2 dias chorando. E eu falei para Deus, eu estava dizendo para Deus assim: ai Deus, esse lugar será que é para mim, Senhor? Será que é para mim estar ali? Porque o Senhor me usa tanto na verdade, às vezes na exortação, e a gente que já teve em cadeias, é uma verdade absoluta, eu sei, né? Do que a verdade prega, que muitas vezes vai contra muitas ideologias, sabe? E eu estava nesse será, Senhor, e nesse sentimento duvidoso. E ontem eu fui na igreja, ali na Assembleia de Deus, da favelinha ali da Corda Bamba, Natureza 2. Era dos adolescentes, esqueci o nome, Congresso dos Adolescentes. E ali a gente foi com o pessoal da Vida Nova até a minha amiga Annelise, né? Ela já deu aula no presídio ali no Santo Augusto, e o filho dela ia cantar. E lá a gente tem por hábito de sentar no último banco, como sempre, né? Fui de calça, camiseta, como sempre eu vou, né? E daí eu fiquei naqueles porquês, Deus, por que Deus? Por que Deus? Será, Senhor? É difícil eu estar ali. E daí o Senhor falou assim: eu vou falar contigo hoje aqui. Eu vou te mostrar a profeta que eu vou falar. E ali ele mostrou a mulher, na mesma hora que eu olhei para ela, ela me olhou. Daí no final da oração ali, e a pregação do homem era para ser uma pregação cheia do Espírito Santo. Mas foi uma pregação dura. Tipo assim, verdadeiramente a palavra veio de correção e desceu o relho. E eu amo esse lugar porque o Pai corrige aquele que ama. E no final da oração ele chamou os adolescentes lá na frente, na nossa fileira ali, na frente estavam os adolescentes da Vida Nova, e ela já veio e falou assim: sabe que Deus vai falar contigo? Eu digo: sei. E Deus falou assim comigo: desculpa. E Deus falou assim pra mim, ó: eu te coloquei naquele lugar, eu te escolhi e te preparei para estar ali. Não abre mão daquele lugar, porque eu te coloquei ali. Não liga porque o homem fala, não liga porque o homem olha, liga pra mim. Porque quando tu te posiciona, tu és fiel. E eis-me aqui. Em Isaías 55, né? Procurai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está próximo, abandone o ímpio seu caminho. Deus, quando chamou Saulo no caminho do deserto de Damasco, ele viu uma intensa luz e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O nome Saulo vem do hebraico Shaul, significado desejado, solicitado, pedido a Deus. Antes da conversão, Saulo cometeu prisões, açoites e votos de morte, aprovava as execuções de cristão. O próprio apedrejamento de Estevão foi por ele. Perseguia e executava a igreja, o povo de Deus. Quando se levanta contra o povo de Deus, contra as obras do Senhor, contra a sua própria palavra, o próprio Deus se levanta para executar juízo e justiça. No caso de Saulo, Deus já tinha traçado um propósito para a vida dele. Em Atos, no versículo 15, ele vai dizer assim: ele deu ordem a Ananias: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, os seus reis perante o povo de Israel. No caso de Saulo, Jesus transformou morte em vida, maldição e bênção.
Saulo, antes da conversão, possuía títulos e qualificações. Ele era fariseu, filho de fariseu, cidadão romano de nascimento, judeu de Tarso, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, discípulo, aluno de Gamaliel, zeloso da lei. Jesus o despiu de todo esse conhecimento e o Espírito Santo de Deus lhe capacitou, lhe revelou, o próprio Senhor Jesus o ministrou. Ele foi levantado como apóstolo, mestre da lei, missionário. E Paulo foi o único que teve todos os dons espirituais. E por causa dele e da sua obediência a Cristo, hoje a palavra do Senhor nos alcançou. Porque somos o povo gentil, a qual o Senhor designou a Paulo que tivesse essa missão. E o nome de Paulo quer dizer humilde. E ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele carregou no seu corpo as marcas de Cristo. Como que um assassino, depois de Cristo, se tornou o homem mais importante? Sim, sabe? Ele não caminhou com Jesus, mas ele entendeu e ele viu, sabe? Aquele encontro com Jesus mudou a história dele, mudou a vida dele. E acho que é Salmo 139 que vai dizer que todos os nossos dias estão escritos, né? Como Jeremias, eu te escolhi desde o ventre. E Paulo, ele vem para trazer esse lugar... Porque eu vim para pregar aqui, foi para assassinos, eu vim para pregar aqui, foi para prostitutas, eu vim para pregar aqui, sabe? Foi para homens sanguinários, que desejam mal um ao outro, que roubavam, que furtavam, hoje estão atrás de uma porta, pagando penas terríveis, que o dinheiro não pode pagar a tua saída daí. E Paulo, ele exercia esse lugar, só que com autoridade. E olha o que Jesus fez, olha quem que ele encontrou. E é sobre esse lugar como o Senhor me alcançou. Ele me alcançou, amados. Sabe? E eu não estou falando de alguém que não fazia nada, não. Não chego aos pés de quem, e glória a Deus por isso, né? De assassinos e coisas, e pessoas que têm penas terríveis, não. Meus crimes eram mais tranquilos, digamos assim. Mas eram crimes. E ele era um assassino e sem ao menos ter caminhado com Jesus, ele virou apóstolo. E o próprio Senhor o ministrava. Olha as cartas de Paulo. Sabe? Depois do evangelho é a nossa direção, é a nossa transformação. E em João diz que Deus amou, né? E a igreja acreditava que a salvação era somente para o povo judeu, porque eles não tinham esse entendimento, né? Porque foi um povo verdadeiramente muito perseguido. A gente veio, ele veio para os meus, mas os meus não receberam. Mas em João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Pedro, né, seguiu e levantou o povo. Pedro foi para os judeus e Paulo foi para os gentios. E tudo certo. Somos todos filhos de Cristo. Somos todos, sabe, herdeiros do Senhor. E a obediência vai nos levar para o céu. E nesse lugar de entendimento que eu quero chegar, eu não vim aqui pregar para os salvos e sim para os perdidos, para os doentes e não para os sãos. Assim como Deus me resgatou do meu orgulho, da minha soberba, do crime, de tantos erros, da minha incredulidade, da minha independência, sabe? Do meu pecado, da minha autossuficiência, do lamaçal do pecado, das garras de Satanás. Assim Cristo quer fazer contigo. Se Ele fez na minha vida, amado, Ele vai fazer na tua. Só que é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é querendo sempre armar laços. É abrindo mão, é correndo riscos por amor a Cristo, sim. Como Daniel desceu à cova dos leões, porque ele se negou a se prostrar diante de outro Deus. E a gente tem que se negar as ideologias desse mundo maligno. Só Deus tem o direito de tocar na vida. Nenhum homem tem. A mão que amola é a mesma que mata. Meu Deus. Vamos continuar a palavra aqui. E eu não vim aqui criar ambiente de choro e nem de remorso, não. Eu fiquei 7 anos chorando na igreja. E chorava. Meu Deus, recebi o Espírito Santo e recebia. Eu vim para trazer confronto, entendimento e conversão. Eu não quero que vocês se convençam, eu quero que vocês se convertam. Se convencer, o convencimento não leva para o céu, leva para o inferno, amados. E a obediência à palavra, que ela seja viva e entre no seu entendimento. Não é sentir para fazer, não é sentir para orar. Não é sentir para não odiar, é se lutar contra o teu próprio eu. O teu maior inimigo não é Satanás, é tu mesmo.
na tua mente. Complicado. E a palavra diz que o meu povo perece por falta de entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Jesus é o verbo, ele é a própria palavra. Em Josué 1:8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vou falar algo aqui porque tem tempo, vou entrar em parênteses. Em uma das minhas cadeias, em 2019, eu vivi muita opressão e não foi pela DEAP. E vou ser bem, nunca precisei, não tenho uma pisada e nunca puxei seguro. Mas chegaram a tirar a própria palavra, me proibiram, dentro de uma dessas cadeias, aqui de Santa Catarina, de ter a Bíblia. Porque eu comecei a pregar a verdade da palavra. E pessoas com ideologia foram de cela em cela, eu estava sem visita. Me oprimiram. Tiravam até as coisas que eu ganhava, proibiram pessoas de me apoiar. Proibiram pessoas de deixar eu ter a Bíblia. Proibiram pessoas de falar comigo falando mentiras ao meu respeito. Mentiras que nunca foram provadas, falando que eu era de contrário disso, daquilo, eu não era nada disso. Até porque eu nunca fui envolvida com nenhum tipo de ideologia. E o Senhor dizia assim pra mim, ó. E eu caí em flagrante. E eu tava num propósito com Deus. E o Senhor dizia assim: fica quieta, que eu vou te dar a tua liberdade. Fica quieta, que eu vou te dar a tua liberdade. Uma hora eu conto esse testemunho. Eu saí depois de 3 cadeias, cadeia confirmada, eu saí num tráfico. Foi o último tráfico que aconteceu por causa que eu fui traficar para o meu filho não morrer, porque ele estava cheio de dívida e eu estava pagando as dívidas dele. E ali o Senhor abriu as portas para mim. Amado, é complicado, tá? Vou continuar aqui na palavra. Em Isaías 55, quando Deus diz invocar enquanto está perto, a palavra invocar nesse contexto significa em hebraico chamar por ajuda em voz alta, clamor, pedir socorro ou recorrer a alguém com urgência. O ato de uma pessoa que reconhece que precisa de Deus, estabelecer comunhão. Invocar não é apenas dizer um nome, mas entrar em diálogo, buscar intimidade e reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Proclamar e confessar, arrependimento prático, entender quem é, reconhecer seus pecados e suas práticas más perante o Senhor. Em Ezequiel 18, Deus vai dizer que não tem prazer na morte de ninguém. Se o perverso se arrepender dos seus caminhos, ele viverá. Mas em Ezequiel 33, ele vai dizer: mas se o justo confiar na sua justiça e praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras será lembrada, mas da iniquidade que praticou, e este morrerá. A balança de Deus, ela é justa e fiel. Dons e obras não te levam para o céu. O que nos salva é um caráter íntegro, reto e obediente à palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 2, fala que a fé sem obras ela é morta. Não é o que a gente faz para Deus. As obras são quando o Espírito Santo habita em alguém e produz os frutos do Espírito. Amor, bondade, compaixão, justiça. Gálatas 5:22 vai falar isso. Tiago ensina que a verdadeira fé que salva nunca vem sozinha. Ela é comprovada e evidenciada pelas obras do que o Espírito Santo gera em nós após a salvação. Deixar os seus maus caminhos e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. Cristo foi obediente até a morte de cruz, para que pudéssemos hoje nos chegar a Ele, invocar enquanto está perto, enquanto a gente pode achar. Deixe o perverso seus maus caminhos e o homem iníquo seus pensamentos. Para deixar o caminho errado, a pessoa precisa abandonar a sua própria maneira de pensar e adotar os pensamentos de Deus, através da ação do Espírito Santo. A nossa mente natural ela não consegue gerar essa fé. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Entrega, obediência, renúncia ao pecado, relacionamento com Deus é o caminho para que tu sejas transformado pela palavra de Deus, para que vivas e permaneça tanto nessa terra como nos céus. Não espere para decidir. A carne milita contra o Espírito e o Espírito Santo contra a carne. Decida aceitar Jesus, decida buscar a palavra, decida orar, decida jejuar, decida abrir mão do pecado. Decida hoje entregar a sua vida para Jesus. O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. E o Senhor diz que eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. Vamos a mais um louvor, eu quero entregar essa palavra.